quero falar hoje sobre um texto em Lucas, capítulo 24, o último capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versículos 50 a 53. Procure guardar o seu coração nesse momento para que você receba de Deus, para que você esteja aberto àquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar nessa noite. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com o quê? Grande alegria. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Até aqui. Quando eu leio esse texto, eu sou obrigado a trazer uma contextualização de todo o histórico que envolvia os últimos dias de Jesus. Nós sabemos que havia uma grande festa dos judeus. Essa festa chamava-se Pentecostes. Provavelmente os meus alunos da classe de escatologia sabem o significado de Pentecostes. Eu já vou rapidamente dar o significado. Penta, 5. Costes, festa dos 50 dias. O número 50 aí é um número especial. Era a contagem da Páscoa até a festa de Pentecostes. Passaria 50 dias. Atos capítulo 1 diz que Jesus ficou com os discípulos aproximadamente 40 dias. Isso quer dizer, e aí a gente vai fazer uma conta aqui. Jesus morre na Páscoa, 3 dias na sepultura, desconta 3 de 50, vai dar 47. Ele passa 40 dias e não passa diariamente, 24 horas. Ele aparece em alguns momentos, basta você ler a Bíblia, você vai ver que ele aparecia inesperadamente. Nesses 40 dias tinha um momento em que ele ficava com os discípulos, outras vezes ele almoçava com os discípulos, mas eram momentos especiais desses 40 dias que Jesus esteve com eles. Ao cabo de 43 dias, aí nós estamos fazendo uma conta, descontando os 3 dias em que ele esteve sepultado, depois da Páscoa, Jesus fala com eles e diz que eles deveriam ficar em Jerusalém. Porque não muito distante, não muitos dias depois daquele momento de despedida dele, eles seriam revestidos do alto com o poder do Espírito Santo. E aí entra uma conta que os estudiosos têm um acordo, eu também concordo com eles, que esse é um período de uma semana, em que Jesus ele é levado aos céus, ele é assunto aos céus, é o termo teológico, é levantado aos céus. E esse texto que nós acabamos de ler, é provavelmente o 43º dia desse período de 50 até o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é o dia que o Espírito Santo vem, como a promessa do Pai. Se a salvação veio em Jesus no dia da Páscoa, a garantia de que a missão seria cumprida vinha com a capacitação do Espírito Santo, que levaria a igreja do Senhor Jesus, a mensagem do Senhor Jesus, o poder do Senhor Jesus para todo mundo, e chegaria até os confins da terra. De fato, esta é a despedida de Jesus. Jesus tem uma conversa lá em João capítulo 14, ele vai falar, não se turbe o vosso coração, crede no Pai, crede também em mim. Ele vai falar que na casa do Pai há muitas moradas, mas ainda era uma conversa, ele vivo, sem ir à cruz. Esta aqui é o último momento. É o relato final do momento em que Jesus sai da terra e é entronizado no céu. E diz que ele conversava com os discípulos, ergueu suas mãos e abençoava eles, e ele
é erguido aos céus com suas mãos estendidas para os seus discípulos. Uma visão inesquecível. Olha que coisa extraordinária. Jesus, ao sair deste mundo, depois de ressurreto, escolheu sair nos abençoando. Sair com suas mãos estendidas para nós. Eu olho para esse texto e fico a pensar, ele sobe ao céu e antes de subir, ele nos dá bênção. Esse é o cuidado dele, é o cuidado de irmão, já que o pai, ele é o filho. É aquele irmão mais velho que cuida de nós e que está preocupado. Ele de fato é o arrimo desta família de Deus. Até indo embora, ele está lembrando de nós, nos abençoando. E não só naquele momento, mas sempre, diz a Bíblia, que ele está intercedendo por nós, à direita do Pai. Se tem algo que Jesus tem um desejo no coração, é de que nós sejamos abençoados e guardados do mal. Basta ler a oração sacerdotal, João 17, é insistente o pedido de Jesus: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. E Jesus sai, se despede, nos abençoando. Jesus parte dando a oportunidade de um recomeço. Vocês lembram que antes desta igreja descobrir que o Deus deles era um Deus vivo, aquela igreja estava apática, fria, gélida, indiferente. Jesus estava dizendo: a ressurreição traz a certeza, traz a nossa memória, a convicção do recomeço. Irmãos, preste atenção. Se tem uma coisa boa em Deus, não são as bênçãos apenas que Ele nos dá. São as misericórdias de Deus que nos dão oportunidade de recomeço, de recomeçar. Quantas vezes você já deu falência para a sua vida? Quantas vezes você achou que não ia dar, que não ia conseguir? Quantas culpas? Quantas amarras? E você desistiu. Jesus, quando parte para o céu, está dando para eles uma lição de que há sempre um recomeço quando andamos com Deus. A nossa história nunca será estática, nunca será limitada. Se a gente se entrega, se a gente confia verdadeiramente em Deus, Ele pode fazer coisas extraordinárias, e Ele é o Deus das grandes surpresas. Eu imagino a grande surpresa daquelas mulheres que foram ao túmulo para embalsamá-lo e descobrem que ele não precisa de perfume de gente, porque ele é o perfume de Deus e nós somos portadores do bom perfume de Cristo. A surpresa daquela mulher, eu fico imaginando as surpresas de Deus quando Zaqueu está naquela árvore e ele descobre que Jesus sabia o seu nome, ele nem sequer tinha se apresentado, e Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa. Eu quero estar contigo na tua casa hoje. Imagina a surpresa daquele cego, chamado cego Bartimeu, e muitas pessoas pensam que Bartimeu é o nome dele. Bartimeu não é o nome dele. Bar, em hebraico, é de procedência, filho de, pode ser Ben ou Bar, Bartimeu, filho de Timeu. Então, a partir de hoje, você vai descobrir que o nome dele não era Bartimeu. E nem que Jesus Cristo, o Cristo de Jesus é sobrenome, não é. Porque nós somos influenciados pela nossa cultura. Às vezes a gente pensa que o segundo nome é sobrenome, né? Jesus o ungido, não é Jesus Cristo sobrenome. Mas isso é algo irrelevante para o que eu tenho a falar hoje para vocês. As grandes surpresas de Deus. Deus é o Deus que nos surpreende. Quando a gente acha que não dá conta. Quando a gente acha que é imprestável. Que acabou. Ele diz: agora é que vai começar. Além das bênçãos, do recomeço, Ele dá autoridade. Pouco tempo atrás, Mateus 28 registra isso. É uma daquelas conversas de Jesus ressurreto. E Jesus diz para ele: ide por todo mundo.
O que é que vem antes desse versículo? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide. Olha que coisa diferente. Às vezes as pessoas cortam o barato. O belo do texto de Mateus 28, dessa conversa missionária que Jesus, dessa missão, não é ide. O belo é, eis que toda autoridade me foi dada. E ele está dizendo, agora essa autoridade eu passo para vocês. Agora vocês podem ir, porque antes vocês não tinham condições de ir. Agora vocês vão com a autoridade delegada. Ele nos dá a autoridade. Imagine, essa autoridade, Jesus ressurreto, vai dizer que depois da sua morte e ressurreição, ele pegou toda. E isso quer dizer que não ficou uma unha para o diabo. A autoridade que o diabo tinha antes da morte e ressurreição de Jesus, ao ponto dele sugerir a Jesus, que se Jesus se prostrasse diante dele, ele daria todos os reinos da terra. Aquilo tinha uma validade, porque até então, o mundo estava nas garras do inimigo. Depois que Jesus ressuscita, ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Essa é uma grande descoberta maravilhosa que Jesus ressurreto fala aos que estão ali na sua igreja. Irmãos, nós somos detentores dessa autoridade. Nós recebemos as bênçãos, os recomeços, a autoridade e o poder. O poder. Atos 1:8. Todo crente deveria saber de cor. Se você não sabe, eu aconselho que você abra a Bíblia agora, que eu vou pedir para você dizer o que é que está escrito. Em Atos 1:8. Já vi que tem muito crente que já sabe, nem olhou a Bíblia, graças a Deus. Atos 1:8. O que é que está escrito em Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso seria no dia de Pentecostes. Jesus é assunto ao céu, ele está dizendo, eu vou dar para vocês capacitação, para que vocês tenham condições de fazer a obra que eu tenho dado a vocês. Meus irmãos, nós não podemos viver sem a capacitação, a unção do Espírito Santo. Quem vive uma vida espiritual, dentro de religiosidade, dentro de padrões litúrgicos, dentro de frieza, sem a presença e a ação do Espírito Santo, não entende o que eu estou falando. E nem pode entender. Jesus está dizendo, quando ressuscitou, que nós precisávamos de capacitação. E por fim, ele nos dá uma missão. Para que eu vou precisar de uma unção do Espírito Santo? Para que eu vou precisar de autoridade, de recomeço, de bênção, se eu não tenho uma missão na vida? E aí eu não estou falando de autoajuda, uma missão que você tem na sua empresa. Não, eu estou falando da missão dele, de levar o Evangelho ao mundo, de ajudar pessoas, de estender a mão, de ser solidário, de ser alguém que consola, de ser alguém que traz pessoas para Jesus. Essa é a sua missão na terra. Agora, passar no concurso é secundário. Ser um grande empresário, isso é secundário. A sua missão é essa. É fazer daquilo, do lugar onde você está, um meio de pregar o Evangelho. Versículo 52 diz, então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Eu quero que você preste atenção ao que eu vou falar a essa altura. Meus irmãos, há um impulso natural em todo ser humano pecador. Nós somos tendentes a sermos egoístas. Nós somos tendentes a pensarmos só em nós mesmos. Aquele dito popular que diz, farinha pouca, pirão da minha sogra primeiro. Você já viu isso? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso é lá no Nordeste. A gente pensa na gente. Muito demais. Demais. E aí, queridos, tem um problema nisso. Porque quando a gente pensa demais na gente,
A gente se preocupa naquilo que Deus vai poder me dar, e não no que eu estou pronto a oferecer para Deus. Eu estou muito preocupado naquilo que podem os outros fazerem para mim. O que é que o pastor pode fazer para mim? O que é que o presbítero pode fazer para mim? E eu fico mais recebendo do que dando, compartilhando. Eu sou um buraco negro, e eu estou usando a metáfora do espaço, que suga tudo que está ao seu redor. Meus irmãos, nós precisamos urgentemente aprender que o Deus que nos abençoa espera que a gente abençoe outras pessoas. Há uma reação interna na vida dessas pessoas que veem Jesus subindo aos céus e os abençoando. E são 3, o texto diz, é autoexplicativo. 3 ações provenientes da descoberta do Jesus ressurreto, do Jesus que os abençoava. A primeira delas é uma atitude constante, de um viver constante de adoração. O texto vai dizer no versículo 52, então eles o adoraram. Se você já leu o livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, ele vai falar lá sobre adoração. E eu concordo com o que ele diz. Nós somos muitas vezes tentados a pensar que o culto, nós temos um momento da adoração, um momento do louvor. É o momento que a gente canta ou adora. E agora é o momento da palavra, não é mais o momento da adoração, é o momento da reflexão. Para nossa mente, a gente precisa, de certa forma, de uma sistematização para entender, porque nós somos limitados. Mas, biblicamente, a adoração é um estilo de vida, não é um estilo musical. É você viver em adoração. O que é viver em adoração? É viver reconhecendo em cada respirar, em cada passo, que Ele merece ser adorado, porque se Ele não tivesse agido na nossa vida, na nossa história, mudando o nosso curso, eu estaria condenado à perdição eterna. E Ele fez e fará por nós muito mais do que nós merecemos, muito mais do que nós imaginamos. E esse é o reconhecimento, é quando a gente adora tudo que Ele é, tudo que Ele faz. A grande bênção da vida de adoração é quando você o adora pelo que você já recebeu. Nós somos tendentes a adorar pelo que vamos receber. Quando Ele derramar uma bênção, eu estou esperando, eu o adoro. Eu tenho dito isso há muitos anos aqui e não vou me cansar de repetir. Nós já recebemos a salvação em Cristo Jesus. Se nós não recebêssemos mais nada na nossa vida, nós já teríamos motivo de viver cada minuto da nossa vida, vivendo para a honra e glória, vivendo em adoração ao Senhor, tendo sempre em nossos lábios, no nosso coração, gratidão eterna. Gratidão eterna. A segunda reação que os discípulos tiveram diante do Jesus ressurreto, além de o adorarem, de adorar diante dessa glória maravilhosa, eles se alegram. Alegria não é simplesmente esboçar um sorriso. Alegria é um estado de espírito interior. A palavra graça, até na tradução em português, significa estar no original. Graça é sorrir. Achou graça? Em português a gente diz, achou graça? Está sorrindo. Esboçou alegria. Meus irmãos, Deus é a fonte, é a razão da nossa alegria. Johann Sebastian Bach, ele fez uma obra extraordinária.
E talvez a obra mais conhecida dele é Jesus, a alegria dos homens. A alegria da salvação é algo tão importante, tão marcante em nossas vidas, que nós devemos cativá-la. Não é à toa que Davi, na oração que faz no Salmo 51, ele pede: restitui-me a alegria da salvação. Neemias, construtor de muros, homem muito importante na reconstrução da cidade de Jerusalém, ele diz ao povo: a alegria do Senhor, a nossa força é. Tem muitos crentes que estão perpetuando a tristeza. A tristeza pode vir em nossas vidas em momentos, pode sim, mas ela não pode se perpetuar. Não pode. A promessa é que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria é tão importante no plano salvífico que Apocalipse fala insistentemente que Ele enxugará dos nossos olhos, dos nossos rostos, toda a lágrima. Não é à toa que o Espírito Santo é chamado de Consolador. Não deixe a tristeza aportar e emperrar o seu coração ao ponto de que você viva uma profunda tristeza, agonia de alma. E voltaram para Jerusalém com grande alegria. Quando a gente não tem alegria, talvez o conceito de alegria precisa ser refeito na nossa forma de pensar. John Piper, ele faz uma pergunta pertinente quando diz: qual é a raiz mais profunda da sua alegria? Qual é? E ele responde: o que Deus dá para você, ou o que Deus é para você? Essa pergunta é muito inquietante, porque tem se ensinado no meio evangélico que a alegria é proveniente daquilo que Deus nos dá, em termos materiais e de conquistas, e não do que Ele é para nós. Eu tenho que voltar àquele texto conhecido, o texto de Paulo e Silas na prisão, Atos 16, Paulo preso injustamente, apanha, sendo cidadão romano, mesmo assim apanhou, truculência, juízo falso, e esse homem é levado para a prisão. Quantas razões de entrar em crise aquele homem tinha, hein? Deus, o Senhor me manda sair de lá, da minha terra, vim para uma terra distante. Ele está lá na Macedônia. Filipos é a capital da Macedônia. Aquela carta aos Filipenses é escrita a esta igreja, que Paulo escreve quando ele apanhou e foi colocado na prisão. E lá em Atos 16 conta que lá para meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar e louvar a Deus. Como é que a alegria invade um coração de alguém que apanhou, alguém que foi injustiçado? Esse homem é para entrar em crise, ficar lá botando a culpa em um bocado de pessoas, de entrar em crise de fé. O que é que esse homem tem e que age de forma diferente? É um conceito de alegria diferente de muitos de nós. Ele sabe que a alegria não provém daquilo que eu tenho, mas daquilo que Deus representa para mim. E ele começa a louvar a Deus com dor nas costas, com ardor, com sangue correndo, tudo escuro. Solidão não, porque Deus estava com eles. Ele sabia que era um vale de sombra e de morte, mas lembra do salmista no Salmo 23, porque tu estás comigo, Senhor, eu não temerei o vale escuro da sombra e da morte. Esse homem busca uma alegria que não é lógica, é uma alegria espiritual.
é uma alegria que lógica humana não consegue acompanhar. É por isso que quando há um terremoto, vocês sabem que quando um crente verdadeiro está alegre e feliz, a fé nasce no coração dele. Entre os crentes, a falta de oração produz falta de alegria, disse Spurgeon. É gente que não cativa a vida cotidiana de comunhão com Deus. É gente que não está aos pés de Jesus cotidianamente. Quando vem um problema, ai meu Deus me ajuda, ai meu Deus me socorre, aí que entra na crise, porque ele só busca Deus na hora da crise. A experiência de Paulo, quando se alegra, é tão forte, que o carcereiro que tinha a responsabilidade de cuidar deles, vendo aquilo tudo, ouvindo aquela canção de homens que foram injustiçados e tinham razões de sobra para estarem tristes, ele os interpela: senhores, que devo fazer para ter o que vocês têm? Que tenho que fazer para ser salvo e ter essa alegria que você tem? É essa a pergunta que é feita. Há uma música antiga que diz assim: quem tem Jesus tem tudo. Irmãos, não são bênçãos materiais sinais de bênçãos de Deus. Sinais de bênção de Deus é você perder tudo e continuar crente e confiando no Senhor. Isso sim é um sinal de bênção espiritual. Alegria. Onde está a sua alegria? Em que você tem buscado a sua alegria? Vá para a presença do Senhor e você vai descobrir o que Pedro chama de alegria indizível do Espírito Santo. Está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1. A alegria indizível, que não se consegue se expressar, do Espírito Santo. Por que é que você está tão triste, tão abatido, tão revoltado, tão se queixando, tão murmurando? Peça que o Cristo ressurreto se encontre com você nessa noite. Para completar, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, é naquela cidade, Filipos, que ele passou por tudo isso que eu acabei de narrar para vocês. 17 vezes, verbo e substantivo, que tem a ver com alegria, regozijo, é citada numa carta breve. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E Paulo vai ensinar que a alegria independe das coisas materiais, mas depende das coisas espirituais. Por último, a reação causada no coração daqueles discípulos que foram abençoados pelo Cristo ressurreto é que a experiência com Cristo promoveu comunhão. E vou ler para vocês. Versículo 53, e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. E permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Lucas é o autor de Atos dos Apóstolos. Você vai entender agora o que está acontecendo quando você for lá para Atos e diz assim: e perseveravam na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, e perseveravam, unidos, juntos, de casa em casa, havia uma liga. Que liga era essa? Comunhão. Comunhão. A palavra comunhão tem a ver com essa união. E deriva da palavra comum, tanto no grego quanto no português. Comum, no grego é koiné. É ter tudo em comum, é partilhar, é estar junto, é se importar. Igreja não é só se ajuntar.
A igreja não é só cumprimentar um visitante quando ele é apresentado. Daqui a pouco, você que está aqui visitando, você será apresentado. A minha oração é que as pessoas que te cumprimentem hoje se lembrem de você no próximo domingo. E te cumprimentem também. Porque comunhão é gostar do irmão, é gostar de estar junto. Quando a gente não está bem, a gente não gosta de estar junto dos outros. Se tem um efeito no coração que Jesus faz, isso é inevitável, é de transformar o rabugento em gente que gosta de gente, em pessoa que vai gostar de conviver, porque não tem outra alternativa, na terra e no céu. Já pensou nisso? Não gosta de gente. É um problema muito sério para você. Sabe por quê? Olha o tanto de gente que está do seu lado. Mas daqui a pouco eu saio correndo e ninguém fala comigo. Tá bom, você quer ir para o céu? Lá vai ter gente, lá você não tem como ir para casa. Inevitavelmente, Jesus promove amor no nosso coração. Então a gente tem que acostumar com isso e gostar de estar junto. E aprendendo com aquele cristão chato. Tem na igreja? Tem. Ou você acha que não? Tem o crente chato, que é pior que o muçulmano xiita. Mas tem gente boa de Deus, tem gente que é generosa, tem gente que ama, eu diria a maioria. Tem gente que vai orar por você, tem gente que vai na sua casa, tem gente que vai ensinar a palavra para você. Tem gente que vai andar com você. Comunhão. Meus irmãos, eu tenho dito isso e vou repetir. O mais importante não é você aqui. O mais importante é a igreja. Presbítero passa, pastor passa, pessoas que... Dona Maria Cavalcante está aqui com a gente, com 90 e quantos anos? 97 anos. É membro dessa igreja. E Cacá foi buscá-la hoje, ela está com a sua filha. Está aqui na igreja há muito tempo. Dona Maria também, daqui a alguns 20 anos, ela vai passar. Mas sabe o que é que fica? Fica a igreja. As pessoas, a estrutura, isso aqui é importante relativamente. O importante é as pessoas cative e cultive pessoas. Se importe com pessoas. Isso é comunhão. Koinonia é a palavra grega. Koinonia é a ação de Deus em nos congregar, em nos reunir, em fazer-nos participantes de uma grande família, para que possamos trabalhar para a glória de Deus. 3 reações: adoração, alegria e comunhão. Meus irmãos, hoje é dia de ressurreição. Deixa o Jesus ressurreto te abençoar hoje. Se você está faltando gratidão, adoração no seu coração de Jesus, o Senhor pode fazer o meu coração, que está quase morto, voltar a bater. Senhor, essa musculatura aqui, que levanta o sorriso, ela está entrevada, Jesus. Ajuda, Senhor, dá um sorriso e me alegrar o coração. Senhor, eu quero aprender a conviver com os meus irmãos, a despeito das grandes diferenças que eu tenho com eles. Eu não sei quantos já leram Cartas do Coisa Ruim. O nome já é esquisito, né? Não é nem um livro de macumbaria, não, gente. Cartas do Coisa Ruim é um livro do C.S. Lewis. Um livro muito interessante, muito. Já li 2 vezes. Fazendo uma síntese, é um livro de um demônio aposentado ensinando ao demônio novo que estaria entrando na repartição. E o demônio experiente ensina ao novato como tentar a vida do cristão, como infernizar a vida do cristão. E eles vão trocando correspondência, cartas do Coisa Ruim. São correspondências trocadas entre o demônio experiente e o novato. E nessas trocas de experiência, ele vai tentando de todas as formas tirar a pessoa da igreja.
E eu lembro muito bem de uma das cartas que diz, olha, está muito difícil, ele já tem 2 meses na igreja, já tentei balançar a fé dele, já tentei esfriar o coração dele, não consegui. Aí o demônio aposentado disse assim, mas tem uma coisa aí que você vai conseguir. Você, na hora do culto, você vai botar para que ele olhe para a bota do irmão que está do lado, e ele começa a ter nojo daquele irmão que está do lado. Ele olhar para aquela senhora que está com o cabelo assim meio espetado, dizer, que mulher mal arrumada. Ele vai começar a sentir raiva, ódio, desprezo pelo seu irmão. Aí você vai ver que você vai conseguir. É um livro muito interessante. E ele tenta, mas Deus toca no coração daquele homem, ele começa a olhar para si. Eu não mereci estar aqui. Quem sou eu para olhar para o homem da bota, para o cabelo da irmãzinha? Eu não mereço estar aqui. Aí o demônio iniciante escreve a carta, não consegui. Ele olhou para ele e não olhou para o outro. Ô, irmãos, está aí a dica. Está aí a dica. Olha para você. Toma vergonha. Se arrepende dos seus pecados. Para de botar o seu dedo na vida dos outros. Campanha pela vida. Cada um cuida da sua. Comunhão. Comunhão é juntar. De vez em quando tem uma briguinha, mas isso é bom. Irmão, a gente se perdoa. E vai tocando o barco e a gente vai embora. Porque nós estamos diante do Jesus ressuscitado. Aquele que promove adoração, alegria e comunhão para a glória dele. Amém?